Graça e paz, Deus abençoe. Esse é o momento de estarmos juntos celebrando o Cordeiro que foi imolado, compartilharmos da sua palavra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na terceira epístola do apóstolo João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, vem andando para trás. E no capítulo 1, versículo 2, fala assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu estava meditando em cima desse texto essa semana, que tem um versículo tão simples, mas tão completo em si, nos momentos que nós estamos vivendo, né? Os votos do apóstolo João para o amado Gaio, eu creio que poderia se encaixar perfeitamente com a igreja do Senhor nesses dias. Todos nós gostaríamos de ouvir isso. Aliás, o tema dessa palavra é essa, é que vai ficar tudo bem, amém? E ele fala aqui, né, de prosperidade, né, como vão bem todas as coisas, né? E prosperidade, lembrando, é ausência de necessidade. Ora, queridos, quem não está preocupado, né, nesse momento com as suas finanças? O que vai acontecer? Como, né, pode ser empregado, empregador, informal, todos estão preocupados. E eu quero te dizer aquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, Salmo 37 fala, né, que o Davi fala isso, que ele foi moço, velho, mas nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E eu me agarro a isso e eu profetizo isso para você, igreja. Confia no Senhor, amém? Confia no Senhor. E ele fala também da saúde, né? O que adianta nós termos muito dinheiro, termos condições de pagarmos os melhores hospitais, né, os melhores tratamentos, medicamentos, se nos faltar a saúde, se romper o fio de prata, se o cântaro junto à fonte for quebrado? De que adianta a prosperidade se não houver saúde? Então fui meditando sobre essas coisas e isso foi falado muito, né? Claro que uma coisa está linkada, né? Mesmo que indiretamente a outra, porque você precisa de dinheiro para se alimentar, né? Para que a tua saúde, né, esteja bem estabelecida. Mas mais adiante, eu não sei se você percebe, né? Ele vem com um terceiro elemento que eu acho assim, é o elemento chave, o equilíbrio, que eu tenho visto faltar nesses dias, né? Que ele fala: assim como bem vai a tua alma, ou seja, prosperidade, saúde e uma alma curada, uma alma tratada. Todos nós precisamos desse equilíbrio em tempos de guerra, em tempos de paz. Porque se você não tiver uma alma tratada, quando as coisas não vão bem, nós procuramos possíveis algozes. Nós lutamos contra nós mesmos, numa espada contra espada. Nós caímos em teorias de conspiração, o que só nos faz enfraquecer, o que só divide as nossas forças. Mas nós tendo esse equilíbrio, essa alma tratada, amados, tudo vai ficar bem. E eu quero te convidar a isso. Eu quero orar, antes de darmos início a essa palavra, pela tua alma. Amém? Senhor, eu quero apresentar a Ti, Senhor, o nosso coração, apresentar a Ti como nós estamos de fato nesse momento, Senhor. Senhor, depositamos aos pés da cruz, Senhor, todas as nossas aflições, as nossas ansiedades, e nós te pedimos, aquieta a nossa alma, para que nós possamos ouvir a tua voz e possamos, Senhor, corresponder com aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é minha oração.
Sê conosco nesse momento, abençoa o estudo da Tua Palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Abra aí 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4. Texto conhecido, que vale a pena a gente mastigar, né? A gente analisar com cuidado, né? Aquilo que Deus quer falar com a gente através desse texto lindo. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, fala assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Queridos, Deus está preocupado com o nosso interior, com o nosso homem interior. Porque Deus não vê como o homem vê. Aquilo que ele falou para Samuel lá atrás continua valendo para esses dias. Que ele não olha como o homem vê, o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. E é nesses dias que Deus está olhando para o nosso coração, porque Ele quer fazer uma renovação espiritual, uma renovação que não seja passageira, uma renovação que permaneça, que produza frutos, que permaneçam até a volta do Senhor. E Deus trabalha dessa maneira, esse é o modus operandi de Deus, é de dentro para fora. E aqui, nesse texto que a gente acaba de ver, a gente vê esse homem exterior que é facilmente corrompido com as coisas visíveis, com holofotes, com fama, com aplausos, com curtidas, com as coisas. Se do lado de fora está tudo bem, então esse homem exterior está bem, mas se do lado de fora as coisas não vão bem. E em contrapartida, o homem interior não é assim. Ele pode e deve ser renovado diariamente. Ou seja, amados, não só nos momentos bons, mas inclusive nos momentos de crise. Deus tem renovo para mim, Deus tem renovo para você. E um renovo, como eu já falei aqui, duradouro. Nós olhamos e ele fala aqui ainda, né, que a nossa leve e momentânea tribulação, né, é interessante como Deus utiliza da tribulação para fazer essa obra em nós, é para extrair o melhor de nós. Deus usa a tribulação, viu? Quero te dizer isso, esse é o laboratório de Deus. Basta você olhar para a palavra. Quando nós olhamos para a história do profeta Jonas, que tinha sido comissionado por Deus para ir para Nínive, uma terra onde as pessoas nos distinguiam, né, entre a mão direita e a esquerda, onde eles eram cruéis com seus inimigos. Jonas pega um navio e vai justamente para a direção oposta, quando vem a tempestade. Quando essa tempestade toda começou, amados, 20 dias atrás, eu não sei quanto tempo você está em quarentena, você estava indo na direção certa? Você pode dizer que você estava indo exatamente na direção que Deus queria que você estivesse levando a sua vida? Quando tudo isso te sobreveio, Jonas não estava assim.
Jonas estava indo na direção contrária. E Deus, a palavra diz isso, que Deus enviou um peixe, e esse peixe engoliu Jonas, e dentro do ventre do peixe, Jonas faz uma oração, uma das mais bonitas orações que a gente encontra na Bíblia. Ali, no meio da angústia, no meio da tribulação, ele clamou ao Senhor. Então, a tribulação, ela não foi só um laboratório para trazer algo de dentro para fora, aquilo que estava adormecido, talvez pelo medo que o profeta carregava consigo. Mas aquele homem de Deus, aquele homem de oração veio à luz. E logo em seguida a gente vê, quando você lê ali o livro de Jonas, eu te aconselho a ler um livro tão curtinho, né? Deus dá uma segunda oportunidade, ele volta, ele se torna um instrumento, um agente de avivamento para uma nação. Eu não sei o que Deus está fazendo em você, no seu interior nesse momento, e utilizando o exterior para abalar tudo aquilo que precisa ser abalado e para permanecer justamente aquilo que é inabalável, o seu reino eterno, que está aí dentro, que precisa vir para fora. A gente lembra também outro exemplo bíblico, falando de tribulação, né? A gente lembra do reinado do rei Davi, grande adorador, finalzinho lá do livro segundo livro de Samuel, capítulo 24, Davi olha e vê um anjo com a espada desembainhada ferindo Jerusalém de praga, né? E ele toma uma atitude, ele toma uma decisão maravilhosa, que isso poderia inspirar muitos líderes, estadistas. Ele chega para Deus e diz: olha, eu é que pequei, que a tua mão seja contra mim e contra a minha casa. Mas esse povo, né? Ele teve compaixão, teve misericórdia, ele não se escondeu, né? Ele não procurou culpados. Ele colocou para Deus: ó, o erro foi meu, eu sou o culpado. E aí ele vai e ele até Araúna, né? Eu poderia ler aqui, mas eu quero te convidar, você tem tempo, você vai procurar na tua Bíblia e vai achar esse texto. Ele vai até Araúna, a eira de Araúna, e ele decide comprar, né, aquele pedaço de terra e os bois para oferecer um sacrifício para o Senhor. Naquela época, amados, a adoração era sacrificial. Imolava-se um cordeiro, um animal, e oferecia em holocausto ao Senhor. E isso era o que a lei instruía o povo a fazer. E foi exatamente isso que Davi fez. E a palavra de Deus diz que a partir daquele momento a praga cessou. Hoje, o nosso sacrifício, muitos inclusive podem estar nesse momento, né, fazendo, e porque houve uma convocação nacional, é um jejum. O nosso sacrifício é a nossa adoração. Hebreus fala isso, fruto dos nossos lábios. Esse é o nosso sacrifício de louvor a Deus. Então eu quero te dizer que em meio a essa tribulação, em meio a essa crise que o planeta está enfrentando, onde você está, você pode orar ao Senhor. Não é dentro de uma barriga de um peixe, mas é no teu quarto. Você pode orar como você nunca orou. Você pode descobrir esses valores que estavam adormecidos, esses dons, e você se tornar um grande intercessor. Não só pela vida daqueles que você ama, mas pela vida dessa nação. Deus está operando algo, não fique de fora. Deixa Deus trabalhar em você. Sabe, você pode se tornar um grande adorador. Onde você estiver, você pode levantar a tua voz ao Senhor em adoração. Pode ser desafinado do jeito que for, o Senhor recebe aquilo que é de dentro, que sai de dentro do coração, como eu falei.
Os olhos do Senhor estão voltados para o coração do homem, para o nosso coração, amados. Deixa Ele operar. Tertuliano, um dos pais da igreja lá do primeiro século, ele falou algo fantástico. A frase dele era que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quando você estuda essa parte da história da igreja, você vê com a perseguição que se levantou e como eles eram atirados em meio às feras, em meio, sabe, aos gladiadores, e aquela carnificina, aquele espetáculo de horror. Em vez de enfraquecer o cristianismo, em vez de enfraquecer a mensagem do reino de Deus, ao contrário, fortalecia. Mais cristãos se convertiam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, aquilo que o mundo, aquilo que o diabo esperava que se tornasse, que enfraquecesse, aquilo se tornava um efeito contrário. E eu quero te dizer isso, amados, que nós, quando eu falo igreja, eu não falo denominações, eu estou me referindo a mim, eu estou me referindo a você, que é templo, é santuário do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos pedras vivas que fazemos juntamente, né, essa gloriosa edificação. Então, o que Deus me falou, me mostrou, né, quando eu estava preparando essa palavra, é que a igreja, ela veio numa caminhada que ela foi perdendo valores essenciais que nunca poderiam ser perdidos. Essa coisa que é corrompível, como o homem exterior, sabe? Holofotes, tantas coisas, tantas conferências, tantas, sabe? Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, mas o que eu quero pontuar aqui é que o que tem de maior valor, que é a cruz de Cristo, que é Jesus Cristo de Nazaré, isso jamais pode se perder, porque a gente pode frequentar templos, a gente pode fazer parte de um grupo social, sabe? Mas sem viver realmente, sabe, a crucificação, sem entender isso, sabe, trazer isso para os nossos dias. E isso é terrível, amados, porque não existe evangelho sem a cruz. Não existe. Isso é que tem que estar no nosso interior, irradiando. Pode vir o problema que for. Em vez de nos enfraquecermos, nós estaremos cada vez mais fortalecidos, porque o nosso interior é forte. Em 2014, Deus falou algo comigo e eu pensei que eu fosse enlouquecer. Achei que eu estava ficando maluca, né? As coisas de Deus são tremendas. Deus me tirou de um lugar assim, espaçoso, e me levou justamente. Eu demorei 2 anos para entender e obedecer. E descobri que obedecer é infinitamente melhor do que sacrificar. Deus me levou literalmente para dentro da minha casa. Não foi fácil, porque eu estava acomodada a essa coisa que facilmente, que os nossos olhos veem. E Deus estava me chamando para um momento que Ele estava querendo levantar coisas que estavam adormecidas e até se perdendo dentro de mim. Hoje eu agradeço a Deus por ter obedecido. Queridos, é claro que você não precisa sair do lugar que você está, mas olha que coincidência. E hoje, quando eu vejo templos, verdadeiros templos fechados, né? E a igreja voltando para as suas casas, como era no começo, eu imagino que muitos devem estar dando um nó. Muitos que só conseguiam orar dentro das igrejas, que só conseguiam abrir a palavra dentro da igreja, que precisavam de Moisés para interpretar aquilo que Deus estava. Fala tu, Moisés, conosco.
e não fale Deus conosco, realmente pode estar passando por um momento difícil, mas olha para dentro de você, olha para aquilo que Deus quer fazer e que você não use, sabe, folhas de figueira, que você não se esconda, não para se justificar, né, para se esconder. Deixa Deus mexer no teu interior. Ele sabe o que Ele está fazendo. E aí eu te pergunto, quando você está sem os holofotes, quando você está sem uma figura de autoridade, o que sobra? Quando Deus vai tirando todas essas coisas que poderiam ser coisas de valor, que você se apegava, o que sobra? Quem é que está ali? Como está o teu coração? Você se ama? Você suporta ficar um tempo separado só para ouvir a voz do Senhor? Ou você precisa de multidão? Fala com Ele. Eu quero te dizer que nesses dias, o que Deus tem falado comigo é isso, que aquilo que tá em Paulo falou aos Coríntios, né? Que antes nós profetizávamos em parte conhecemos, mas quando vier aquilo que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Deixa Deus fazer, deixa Deus renovar, deixa Deus tirar tudo aquilo que é em parte da nossa vida, para que venha aquilo que é perfeito, pleno, permanente, duradouro, eterno. Amém? Marcos 2. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Marcos 2, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres e estragam-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amados, o que Deus quer fazer é algo profundo, é algo duradouro, como eu falei, mas durante muito tempo a gente preferiu os remendos, durante muito tempo a gente preferiu paliativos, como uma outra palavra que eu citei, cisternas rotas, que não sustentam, que não duram. E nesses dias, essa renovação que Deus quer operar em nós, igreja do Senhor, é algo duradouro, é algo verdadeiro. E isso, amados, nós olhamos para trás e vemos o que Jonas fez. Nós estamos vivendo numa geração muito posterior à de Jonas. Nós olhamos para aquilo que Davi fez. Eu quero te dizer que isso vai passar. E quando olharem para a nossa geração, quando você olhar para trás, será que você vai ter o que se alegrar, como eu falei, de ter obedecido o Senhor? Ainda que parecesse que tivesse tudo desabando ao meu redor, será que você vai poder dizer como os heróis da fé lá de Hebreus 11, que fecharam a boca de leões pela fé, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram forças e se tornaram
poderosos na batalha? Amados, porque se nós conseguirmos isso, de fato, esse é o verdadeiro peso de glória acima de toda comparação. É esse peso de glória, é impossível nós vivermos isso sem trazermos para a nossa vida o peso de responsabilidade. Porque Deus quer. Deus, como eu falei, Deus está preocupado com o nosso interior. Mas cabe a mim, cabe a você tomarmos algumas atitudes. Jonas orou, Davi adorou. O que você podemos fazer que está à nossa disposição? Deus espera que nós façamos, que nós não venhamos passar para outra geração aquilo que nós não conseguimos realizar. Amém? Vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos. Isso fala de uma unção fresca, uma mente renovada. Algo novo que Deus está fazendo, que Ele quer fazer no nosso meio. Mas a nossa mente precisa de uma abertura, uma elasticidade que nos odres velhos não é possível. Se nesse momento você conseguir ampliar, levantar os teus olhos e dessa abertura que o Senhor quer, eu quero te dizer, Ele vai derramar na tua vida uma unção nova, uma unção, uma habilitação, uma capacitação vinda de Deus para fazer algo que você mesmo não conseguiria na tua força, na força do teu braço. Essa é a unção fresca que o Senhor tem para nós, igreja. Para quê? Para enfrentarmos novos desafios, para enfrentarmos novas conquistas. Deus está nos esticando, queridos. Fica tranquilo, não vai arrebentar não, mas você precisa permitir que Deus faça esse processo no teu interior. Muitas vezes você vai se sentir como se estivesse te virando do lado avesso. Eu posso te dizer isso. Não é fácil a desconstrução para recomeçar algo novo. Não é fácil. Se você estiver sozinho, mas se você estiver em Deus, que coisa linda, queridos. Que coisa linda. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão se agradar de sentar ao teu lado e ouvir. Fala daquele tempo. Fala daquele coronavírus, como é que foi, o que Deus fez através de você. É isso que Deus tem. Sabe, vinho novo em odres novos fala também de uma nova forma de encarar a vida, o futuro, um novo olhar. Sabe, eu entendo dessa forma. É Deus extraindo do nosso interior valores tão nobres que estavam adormecidos ou perdidos no decorrer do caminho, que é gratidão, que é compaixão. Você se sacrificar, ficar dentro de casa para que o menos favorecido possa ter recurso, sabe? Possa ir para o hospital e encontrar o recurso que ele necessita. Amados, isso é você não estar pensando só no teu umbigo. É uma mente coletiva. É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Mas é impossível esse novo olhar. É impossível, como Jesus falou para o Nicodemos, você vê o reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito, sem um novo nascimento. É necessário um odre novo, para que esse vinho novo seja derramado sobre nós. Amém? Quero encerrar
aleluia, com essa passagem de Romanos 8. Glória a Deus, Jesus. Tu estás aqui e o Senhor quer operar. Amém. Romanos 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amados, falar de vinho novo e não falar do Espírito Santo, desse ministério de sobreexcelente glória, do ministério que permanece e que não daquele que devanece, é até um pecado. Eu não posso deixar de falar o que eu acabei de ler aqui para você. Jesus morreu, querido, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando pediram para ele um sinal, que sinal tu fazes para que nós possamos crer em ti? Uma geração má e adúltera me pede um sinal e eu não darei outro sinal a não ser o do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe e depois saiu. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. Sim, Jesus morreu, o fio de prata foi cortado, o cântaro foi quebrado. Amados, para quê? Que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar em mim, habitasse em você. E esse Espírito Santo que faz essa obra maravilhosa, que nos vivifica, que pode fazer essa renovação diária no nosso homem interior. Amados, foi necessário que o grão caísse em terra, morresse, para que produzisse muito fruto. Eu quero te dizer isso, queridos. Em Lucas 22, versículo 19 e 20, vamos lá. Você que separou o teu suco de uva, o teu pãozinho, Jesus falou que nós celebrássemos, fizéssemos em memória dele. Eu quero te lembrar isso, que semana que vem, domingo que vem, nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor de uma forma totalmente atípica, dentro das casas. Olha que coisa! Quando nós lembramos que a primeira Páscoa foi celebrada assim no Egito. Olha, isso é totalmente profético. E tem uma celebração que eu quero te convidar. Nós estamos numa campanha durante essa semana, né, que vai iniciar hoje, falando em odres novos. Eu quero te dizer, né, que nós, assim como o povo de Deus não deu tempo do pão levedar, né, e o fermento, ele não operou ali o seu efeito, né? E o fermento, ele está tão associado, amados, a essas coisas que nos incham, orgulho, vaidade, sabe? Pecado. Então, durante essa semana, eu te convoco, sabe, a fazer isso, que você possa estar fazendo uma consagração ao Senhor, lançando fora o fermento velho, pedindo para Deus que você queira, sabe, experimentar uma Páscoa que você nunca viveu. Páscoa é ressurreição, querido. É o Senhor Jesus. Faça isso, queridos. E eu tenho certeza que Deus vai operar tremendamente, de uma forma sobrenatural na tua vida, na tua casa. Pedir para você abrir no capítulo 22 de Lucas, no versículo 19, diz assim: e pegou o pão, deu graças e partiu e deu-lhes dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Amados, que nesse momento nós possamos ter completo entendimento que esse novo pacto, essa nova aliança que foi celebrada na cruz do Calvário através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu inacessíveis promessas, amados. Sabe, que não nos deu apenas o direito de termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, mas muitos privilégios como filhos de Deus. Eu quero te dizer que não dá para desfrutarmos desse ônus todo, né? Desse bônus todo, dessa dádiva toda, sem que haja metanoia, sem que haja arrependimento, sem que haja mudança, sem que haja sacrifício até diário, sabe? Crucificando o nosso velho homem, deixando na cruz e nos conformando com Cristo na sua morte, para que nós possamos juntamente ressuscitar com Ele diariamente. Amém, queridos? Que Deus possa estar utilizando essa palavra para trazer à tua memória. Sim, é necessário que haja arrependimento. Que bom que você fez jejum, mas jejum sem arrependimento nada significa para Deus. É tempo de nos arrependermos, sabe, de todo o nosso coração. É tempo de voltarmos para o Senhor nesse momento de aflição. Pai, eu oro a Ti, Senhor. Eu oro por esses elementos, eu oro agora, Deus. Senhor, Tu que és tremendo, Senhor. Espírito Santo de Deus, que vivifica a Tua palavra, que testifica, Senhor. Ó Deus, vá de encontro a todos esses que receberam, Senhor, que estão nesse momento, Senhor, te pedindo perdão, reconhecendo as suas falhas, colocando diante de Ti as suas fraquezas, não se justificando, tirando o véu, tirando a folha da figueira e mostrando para eles como eles são no seu interior, clamando a Ti, Senhor, por restauração, por mudança, por renovação. Deus, que ao tomarem essa ceia, Senhor, eles possam ser renovados com uma unção fresca, Senhor, uma unção que vem do alto. E se porventura, Senhor, houver, Senhor, enfermos, Deus, que sejam curados, Pai. Nós levamos agora na cruz do Calvário todas as enfermidades. Senhor, todas as enfermidades. Eu oro também pela alma, Deus, abatida, abalada, Senhor, que haja um fortalecimento especial, Senhor. Que todo medo, que todo desespero, que toda depressão, que todo pânico bata em retirada dessas vidas em nome de Jesus. E que dê lugar à fé, à esperança e o amor. Porque dessas três coisas, a maior de todas é o amor, que vai permanecer até os dias da volta de Cristo. Que o Senhor encontre-nos, Senhor, posicionados como o Senhor quer. Amém? Glória a Deus.